Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Aline Siqueira, sou graduanda do curso de agronomia na Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês este vídeo referente à geração de energia elétrica, mais específico sobre o alternador trifásico. Os geradores trifásicos, eles são utilizados para equipamentos grandes ou com cargas maiores e é mais indicado para garantir a eficácia em equipamentos de grande porte, como os industriais. O gerador trifásico, ele tem capacidade de fornecer eletricidade a máquinas mais potentes e para os setores que necessitam de um fornecimento de energia contínuo e sem falhas. Então, ele tem como principais vantagens: para a mesma potência, são menores e mais leves que os geradores monofásicos, são mais eficazes no fornecimento, sendo o tipo de sistema mais utilizado em todo o mundo para o fornecimento de energia. Eles também têm menores vibrações no tempo, com torque e potência instantânea constante e menos vibrações. Os enrolamentos dos geradores trifásicos são utilizados de forma mais eficiente e a potência total nunca é zero. O gerador, ou alternador trifásico, ele possui o induzido dotado de 3 enrolamentos, ou bobinas, defasados de 120 graus, de modo que tudo se passa como se nele houvesse 3 circuitos monofásicos associados. Os polos eletroímãs ou ímãs desses alternadores, eles podem ter disposições externa e interna, assim como mostrado aqui na imagem. Os geradores de polos externos são mais utilizados para menores demandas de cargas. Já os geradores de polos internos são utilizados para a geração de grande quantidade de energia. Eles são presentes na maioria das usinas de geração de energia. Então, aqui essa imagem representando ali com polo interno e externo, da mesma forma ali também de corrente alternada. A ligação dos terminais dos geradores, transformadores e cargas trifásicas podem ser ligadas em estrela e em triângulo. Aqui como está exemplificado na imagem e a disposição aqui das ligações. Nas ligações, os fios fases das bobinas são identificados por F1, F2 e F3, ou R, S e T, como está mostrando ali aqui na imagem, ou ainda A, B e C. Um quarto condutor pode resultar da ligação entre as 3 fases, sendo denominado de neutro, representado também ali como a letra N. Isso ocorre na ligação em estrela, porque na ligação em triângulo não é possível ter esse condutor neutro. As ligações em estrela e triângulo, elas apresentam relações de transformação para a corrente e tensão, que são importantes para a tomada de decisões nos dimensionamentos e utilização dos geradores, transformadores e também motores elétricos. Geralmente, os geradores são enrolados em estrela por conta do condutor neutro. É possível fazer o aterramento, o que não acontece na ligação em triângulo. Então, a ligação em triângulo não é possível fazer esse tipo de aterramento. Já na ligação ali em estrela, é possível fazer a compensação quando a solicitação de corrente ela é diferente do gerador. Nas relações de transformação das ligações em estrela, denomina-se corrente de fase a intensidade eficaz da corrente que atravessa a bobina do induzido, e de tensão de fase a tensão eficaz entre o borne da bobina e o ponto neutro. Da mesma forma, denomina-se corrente de linha
e tensão de linha, a corrente e tensão resultante da ligação entre as duas fases, respectivamente. Então, na ligação em estrela, a corrente de fase e de linha, elas são iguais. E a relação entre tensões de linha e de fase equivale à tensão de linha igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. A dedução vetorial dessa relação ela é representada por essa fórmula aqui na imagem. Então, ali ele fez uma dedução da equação, que chega ali um resultado que a tensão de linha, né, como eu já citei, é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase, e que a corrente de linha ela é igual à corrente de fase. Então, já falamos sobre as transformações das ligações em estrela, e agora vamos falar sobre as relações de transformação das ligações em triângulo. Na ligação em triângulo, as relações entre corrente de fase e de linha e tensões de fase e de linha é o oposto do que foi verificado na ligação em estrela. Então, a tensão de linha ela é igual à tensão de fase, e agora, nesse caso, a corrente de linha ela vai ser igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Então, aqui está exemplificado a fórmula, mostrando essas relações. E também aqui sobre as ligações de cargas trifásicas. O esquema apresentado aqui na figura, ele permite verificar um sistema elementar gerador-motor em corrente alternada, ligados diretamente, sem a presença de outros dispositivos, como transformadores, chaves, entre outros. Então, aqui na imagem, ele está mostrando aqui esse sistema. Então, essa energia mecânica, ela é fornecida ao gerador e convertida em energia elétrica. Posteriormente, a tensão AC, mostrado aqui na imagem, ela é recolhida dos anéis através das escovas, e essa mesma tensão ela é aplicada no motor pelas escovas. E aqui, mostrado no motor, é que é recolhida a energia mecânica. Então, aqui no início da imagem, esse gerador, ele precisa de uma fonte para que ele comece a girar. Então, a espira corta o eixo magnético e induz uma corrente. Essa corrente elétrica que chega no motor, ela vai criar um campo magnético, e um vai se opor sobre o outro, ali mostrado como lá no motor. O vermelho e o azul, um vai se opor sobre o outro e vai fazer com que comece a girar. E lembrando que as cargas trifásicas, como motores elétricos, também podem ser ligadas em estrela ou triângulo. Então, aqui, esse esquema é um esquema de ligação de motores elétricos trifásicos em estrela ou triângulo de um circuito terminal, mostrando aqui também a disposição dessas ligações. Então, essa foi uma breve apresentação sobre o tema gerador trifásico, exemplificando alguns dos tópicos encontrados nesse tema, que é bastante amplo. Então, são só alguns tópicos para exemplificar mesmo o tema. E esse foi o meu trabalho. Eu agradeço pela atenção de todos e até mais.